Claire, incomodada, sentiu um calafrio percorrê-la da cabeça aos pés. Ainda assim, respondeu. Tolices. Gerard, que acompanhava a cena calado e sendo espiritualmente muito mais sensível do que a esposa, perguntou. Annette, se é verdade que ela está aqui, indaga Caroline, que agora pertence ao reino dos mortos e conhece todas as coisas, sobre o paradeiro de Gaston. A serva ouviu a resposta e transmitiu. Caroline diz que a última vez que soube dele foi em Toledo, antes da fuga dela para Granada. Fuga para Granada? O que quererá ela dizer com isso? Indagou Gerard. Isso eu não sei, disse Annette com simplicidade. O que posso afirmar com certeza é que Caroline precisa muito das nossas orações. Ficaram absortos, cada qual entregue aos próprios pensamentos. Caroline, porém, ao lembrar de Granada, não pôde deixar de rever o momento fatídico em que se atirara sobre a lâmina de Youssef. Imediatamente a dor, que se abrandara em contato com Annette, recrudesceu e ela sentiu-se morrer novamente, entregue ao sofrimento inenarrável que, qual uma sarabanda infernal, repetia-se interminavelmente. Perdeu a noção do tempo e do espaço. Quando voltou a si, estava numa região inóspita, desolada e triste. Vagou por muito tempo amargando a fome e o frio, que não lhe davam tréguas. Alimentava-se de ervas rasteiras aqui e ali que representavam insuficiente alimentação, e bebia água de poças encontradas de quando em vez no solo adusto. Não entendia como estava nesse lugar. Às vezes via seres estranhos, grupos que passavam cobertos de frangalhos e de fisionomias bizarras, e ela se escondia, temerosa de ser incomodada. Certa vez, encontrou um bando do qual não conseguiu se ocultar. Agarraram-na a gritar e a rir como possessos. Afinal a encontramos, minha bela. Já tínhamos quase perdido as esperanças. Dizia um que parecia ser o chefe. Todos trajavam roupas estranhas e exóticas. De semblantes patibulares, causavam inaudito horror. Caroline retrucou, temerosa. Deixai-me. Não vos conheço. Nunca vos vi. O bando ensandecido caiu na gargalhada. O chefe virou-se para os demais, chasqueando ironicamente. Ela não nos conhece, rapazes. Vamos clarear-lhe a memória. Com os olhos esbugalhados de espanto, Caroline fitou um por um os seres infernais que tinha à sua frente. Notou, analisando melhor, que eram rapazes, moças e velhos, alguns padres e freiras. Adiantou-se um velhinho de faces encovadas, que falou com voz cavernosa. Esqueceste que destruíste meu lar, minha família, levando minha filha querida ao suicídio. Outro queixava-se. É verdade. Minha noiva enlouqueceu por tua causa, madre abadesa. Como podes olvidar? Já outro adiantava-se, gritando. E a minha fortuna que roubaste? Quero-a de volta e não terás paz enquanto não devolveres tudo que é meu por direito. E assim, sucessivamente, iam acusando e maldizendo, falando todos ao mesmo tempo e deixando-a enlouquecida de pavor. Colocando as mãos na cabeça, Caroline implorava. Piedade. 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 Gargalhou um deles. Ela espera que tenhamos piedade? E, como se tivesse sido dada uma ordem, caíram sobre a pobre Caroline, flagelando e torturando-a desapiedadamente. Dali por diante, ela teve que acompanhá-los, sendo sua prisioneira. Submeteram-na aos maiores sofrimentos e às maiores humilhações, abusando da sua fragilidade e do seu medo. Vez por outra, ela conseguia fugir, iludindo a vigilância de seus carcereiros e desandava a correr, alucinada, tentando esconder-se dos seus algozes. Embrenhava-se pelas florestas, mas, não demorava muito, vinham à sua procura e, encontrando-a, reconduziam-na como um troféu, aos gritos e gargalhadas de satisfação. A infeliz Caroline, em prantos suplicava misericórdia, temendo enlouquecer naquele togúrio infecto onde se alojavam. Quanto tempo teria transcorrido? Não saberia dizer, pois perdera a noção do tempo. Poderiam ter se passado anos ou séculos. Não saberia dizer nem ao menos onde estava. Que região seria aquela?
entregue a si mesma, meditava nos momentos em que se esqueciam dela, entregues a outros divertimentos. Nesses raros momentos, então, podia gozar de um pouco de paz, que ainda assim era relativa, pois o ferimento continuava a sangrar e a dor, sempre intensa. Com o passar do tempo, acostumou-se a eles. Certa ocasião em que meditava, entregue a seus pensamentos, ouviu que a chamavam insistentemente. Concentrando toda a sua atenção naquele chamado, procurando reconhecer a voz, sentiu-se projetada no espaço e, quando deu acordo de si, estava no meio do mato, numa região desconhecida. À sua frente uma gruta natural, esculpida pelo tempo. Aproximando-se, adentrou o seu interior. Lá percebeu uma criatura coberta de andrajos, que, sentada num leito tosco, chorava com a cabeça entre as mãos. Seu corpo estava coberto de feridas e as mãos traziam os estigmas inconfundíveis da lepra. Com profundo assombro, reconheceu aquele homem esquálido e enfermo, cuja presença exalava nauseante odor. Gaston! Exclamou perplexa, incapaz de acreditar naquilo que seus olhos estavam vendo. Como se percebendo a presença de alguém, levantei a fronte olhando ao redor, pois era eu mesmo. Psiquicamente sentindo a presença de Caroline, comecei a acusá-la pelos meus infortúnios. Por tua culpa, Caroline, minha vida transformou-se num eterno sofrer. Eu era feliz e te amava. Tinha tudo o que almejava da vida. Quando desapareceste, iniciou-se o meu tormento. A infeliz ouvia as palavras que lhe eram dirigidas e que atingiam como punhais enterrados no peito, produzindo dor superlativa e uma angústia e sofrimento indizíveis. Sentia-se culpada, sim, mas o orgulho fazia com que reagisse contra-atacando. Quem és tu para me acusares dessa forma? Errei, sim, reconheço, mas não foste menos culpado. Esquecendo o amor que afirmava a sentir por mim, caçaste-me como a um animal, obrigando-me a ficar escondida para fugir à tua sanha. E, além disso, o que fizeste de Rodrigo, miserável? Ele era um homem bom, reto e digno, e o conduziste ao suplício da morte na fogueira, como um criminoso. Não te perdoarei jamais. Vingar-me-ei de ti, criaturas sem entranhas. E assim, acusávamo-nos reciprocamente, agredindo-nos e deblaterando, sem chegarmos a um acordo. Depois, cansados de mútuas acusações, punhamo-nos a chorar. Fitando aquele corpo carcomido à sua frente, Caroline perguntou o que teria acontecido para vir a encontrar-me naquela situação de indigência, a mim que fora poderoso inquisidor e que tinha direito de vida e de morte sobre as pessoas. Mentalmente registrando a surpresa de minha companheira, pus-me a recordar os fatos passados, desde que a reencontrara em Toledo. Via-me, orgulhoso e prepotente, envergando o burel de religioso, aprender, torturar e condenar à fogueira muita gente. As imagens, evocadas por minhas lembranças, surgiam na tela da memória e Caroline, sem entender o que estava acontecendo ou por qual processo isso ocorria, pôs-se também a ver as cenas como se presente no local. Dessa forma, viu a prisão, as torturas e a morte de seu primo Renan de Montmorency, meus esforços para descobrir-lhe o paradeiro. Acompanhou, sob incoercível terror, a prisão do seu querido Rodrigo Hernández e dos seus servos, as torturas, os suplícios e os interrogatórios a que lhe fora submetido. Com o coração aos saltos, viu o documento que poderia libertá-la, assinado pelo Papa Inocêncio VIII em pessoa, e, cheia de esperança, esquecida de que tudo já havia se passado, acompanhou o momento em que Rodrigo entregou o papel a mim, Frei Marcel. Sob terrível desespero, viu quando peguei o documento e o destruí, queimando na chama de uma tocha. Sentiu o sofrimento e a decepção de Rodrigo, mas constatou a sua grandeza moral pela atitude altiva e digna de que dera mostras. Ela, porém, teve vontade de arremessar-se sobre mim, o inquisidor cruel, e matar-me. Acompanhou o julgamento, do qual eu fui um dos juízes. Com irreprimível emoção, acompanhou a procissão dos condenados e, torcendo as mãos freneticamente, viu quando a mão portando o achote acendeu a fogueira que, em pouco tempo,
Iluminava com luzes avermelhadas tudo ao seu redor, clareando a noite e deixando ver o povo que se acotovelava na praça para ver o espetáculo. Ela jamais vira cena igual e por muito tempo ficariam indelevelmente gravados em sua memória os horrores daquela noite, quando acompanhou o martírio e a morte de Dom Rodrigo Hernández, Duque de Alcalá. Sentada um pouco acima do chão, com a cabeça entre as mãos, Caroline chorou muito. Mas as lembranças continuaram a fluir e as cenas a desenrolar-se à sua frente. A partir desse dia, em que participei desse auto de fé, eu, o terrível inquisidor, conquanto desejasse estar satisfeito pela morte do rival, passei a agasalhar no fundo do coração uma tristeza e uma insatisfação incompreensíveis. Procurei saber notícias de Caroline, mandando portador para Granada. Não obstante sitiada, as informações vazavam de um lado e de outro, através de espiões. Ao receber a notícia de que Granada capitulara e que Isabel e Fernando tinham ido se juntar ao exército para receber o território conquistado após tantas lutas, me locomovi até a bela cidade com a esperança de rever a minha esposa. No trajeto ia arquitetando planos, fazendo projetos. Agora que meu rival estava morto, Caroline por certo não teria quem a protegesse e não rejeitaria minha ajuda. O meu compromisso com a igreja era um entrave da minha felicidade e lamentei tardiamente ter tomado os votos sacerdotais. No entanto, isso não seria empecilho. Abandonaria o hábito e fugiria com Caroline para alguma terra distante onde pudéssemos estar a salvo. Era rico e recursos não me faltariam para recomeçar a vida longe. Suspirei, cheio de esperança. Desejoso de chegar mais rápido, esporeei o cavalo e galopei freneticamente quase que sem descansar. Parava apenas para trocar o animal exausto, substituindo-o por um descansado. E assim, dentro em breve, aproximei-me de Granada. Ao longe, vi suas muralhas e meu coração bateu mais rápido. Atravessei os campos calcinados, entrando em Santa Fé. Da beleza que, afirmavam, cercava a cidade, considerado o orgulho da Andaluzia, nada mais restava. Os vinhedos, os pomares e jardins, tudo fora destruído pelo exército invasor. Ao penetrar na cidade, pude comprovar os estragos que tinham sido feitos, embora ela continuasse encantadora. Procurando notícias de Caroline, no Alhambra, fui informado de que morrera no dia da entrega da cidade ao rei Fernando. Amargurado, vaguei pela cidade sem saber o que fazer. Já não tinha razões para viver. Deixei-me ficar em Granada mais algum tempo, revendo os lugares que, com certeza, a querida morta teria percorrido. Nota do autor espiritual. Engano muito comum entre as pessoas, julgarem que, pelo fato de terem deixado a vida terrena, o espírito tudo sabe. A doutrina espírita explica que a morte é apenas uma mudança de vida e que o espírito continua sendo o mesmo. Mas, era preciso retornar a Toledo. O dever me chamava. Capítulo 33. Início do resgate. Em Toledo, após reassumir minhas funções normais, os irmãos perceberam que algo acontecera, pois eu já não demonstrava o mesmo interesse pela causa. Parecia apático, indiferente. Nos interrogatórios, não tinha o mesmo vigor e capacidade de persuasão. Não raro, transferia minhas responsabilidades para outros inquisidores, alegando coisas mais urgentes, que os companheiros sabiam não existir. Via-me sempre tristonho, entregue a mim mesmo, dentro da cela ou sentado num banco do jardim, com os olhos perdidos na distância. Debalde tentaram interessar-me no serviço, convidando-me para participar de reuniões e decisões em grupo. Instado a dar opinião sobre algum assunto, alegava desconhecimento ou acompanhava a maioria, quando anteriormente era enérgico e dinâmico, tendo sempre opinião formada sobre qualquer assunto que fosse ventilado. Dos autos de fé, evitava geralmente participar, desde a morte de Rodrigo Hernández. Quando insistiam e era obrigado a comparecer, tinha a atitude distante, fria, e nem sequer olhava o grande espetáculo que tanta alegria causava ao povo. Com o tempo, já não me procuravam com frequência e fiquei entregue a mim mesmo, estranho e indevassável. Certo dia, alguém percebeu que meu pé sangrava,
deixando um rastro de sangue por onde eu transitava. Perguntaram-me o que acontecera e não soube explicar. Levado até a enfermaria do mosteiro para fazer um curativo, verificaram que eu tinha um extenso corte na planta do pé. Não soube informar quando ou onde me ferira, uma vez que não sentira nada. A partir desse dia, coisas estranhas começaram a acontecer. O ferimento do pé não sarava e eu me machucava com facilidade, sem perceber. Parecia ter perdido a sensibilidade. A par disso, manchas suspeitas surgiam nos braços e no rosto, transformando-se depois em feridas. Os companheiros passaram a evitar-me e a companhia no mosteiro, até que um dia o abade chamou-me e disse-me que não poderia continuar fazendo parte da comunidade religiosa. Estava leproso e as portas do mosteiro se fechariam para mim, dali em diante. Perplexo, inquiri. O que farei da minha vida? Para onde irei? O superior olhou-me, compadecido, e fez um gesto significativo. Não sei. Mas aqui não podes mais permanecer. Humilhando, baixei a fronte e saí da sala. Reuni meus pertences e abandonei o mosteiro, ouvindo o som lúgubre do portão que se fechava às minhas costas. Caminhei sem destino. Não sabia para onde ir ou o que fazer. Ao entrar em um bosque, local bastante aprazível, sob árvores frondosas, resolvi descansar. A cabeça estava confusa e as palavras do prior ressoavam em minha mente. Leproso. 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 Não conseguia acreditar. No entanto, era verdade. Como não percebera antes? O que fazer? Para onde ir? Estava desobrigado dos votos sacerdotais. Que ironia, pensei. Tanto desejara ver-me livre dos compromissos com a igreja, mas não dessa forma. Agora, poderia até voltar para casa, na França. Não, isso estava fora de cogitação. Não poderia mais conviver com a família nem com pessoa alguma. Por essa razão, já não me dirigir à minha casa, em Toledo, e nem sequer avisar a Josefe. Certamente estaria muito preocupado com meu desaparecimento. Não queria ser encontrado. Para onde ir? Não tinha onde me abrigar ou a quem recorrer. Todavia, não poderia ficar ao relento. Sabia que existiam lugares para portadores da lepra, mas também não desejava estar com eles. Nesse momento, lembrei-me de uma gruta, no meio do mato, em local bem retirado da cidade, que descobrira por acaso em meus passeios pelos arredores. De difícil acesso, acreditava que ninguém deveria conhecê-la, pois nunca vira viva alma transitando pelas cercanias. Como não tardasse a escurecer, resolvi pernoitar ali mesmo, ao relento e sob as árvores amigas. No dia seguinte, demandaria a gruta, onde pretendia me abrigar dali em diante. Sob o palho das estrelas, ajeitei-me para dormir. Entregue à meditação, não consegui sopitar as lágrimas. Por que eu? Porque, em meio a tanta gente, só eu fora contemplado com um destino tão terrível. Seria obrigado a manter-me afastado de tudo e de todos. Como sobreviver? Não poderia arranjar um emprego. Não queria recorrer à família, que me mandaria os recursos necessários, não desejava que soubessem do meu estado. Deveriam lembrar-se de mim bonito, elegante e saudável. Lágrimas ardentes me corriam pelas faces. Contemplando as estrelas, pensava nesse Deus que diziam ser Pai e a quem eu sempre rezara enquanto no mosteiro. Uma onda de revolta dominou meu íntimo. Que Deus coisa nenhuma. Se existisse Deus, ele não permitiria que coisas desse gênero acontecessem. E, se ele existisse mesmo, seria duplamente terrível, pois teria criado seus filhos para o sofrimento. Não. Arrancaria para sempre a ideia de Deus da minha vida. Jamais voltaria a dirigir-lhe um pensamento que fosse. Ao contrário, dedicaria o resto da existência para combatê-lo. Pobre e infeliz criatura que, em tão uma hora, afastava-se daquele que era a razão de ser da sua vida e o único que poderia ajudá-lo. Distanciando-me de Deus, sem uma crença e sem a fé que sustenta o homem nas vicissitudes e tormentos da vida, eu me encontrava sozinho com a minha dor. Nada que me prendesse à existência, nada que me desse ânimo e disposição para lutar.
Sem ideal e sem objetivo, era como uma folha seca a vento, sem destino e sem direção. Apesar disso, seres amigos e preocupados com meu bem-estar, procuravam cercar-me de carinho, auxiliando-me na medida do possível, de modo a amenizar meus sofrimentos espérrimos. Com o passar do tempo, adaptei-me às novas condições de vida. Alimentava-me frugalmente com o que conseguia encontrar no bosque. Frutas silvestres não faltavam, assim como uma ou outra verdura. Colhia mel diretamente das colmeias e um riacho próximo fornecia-me água fresca e cristalina. Aos poucos, fui melhorando minhas condições de vida. Construí com troncos de árvores um leito rústico e fiz um colchão com folhas secas, sempre renovadas. Para isso, muita contribuiu um velho machado enferrujado que encontrei perdido no meio do mato. Fiz uma pequena plantação com sementes que descobri aqui e ali e com as de frutas de que me alimentava. Apesar das dificuldades, não passei fome. À custa de viver em solidão, tornei-me ainda mais introspectivo. Meu aspecto era bastante estranho. Os cabelos e barba crescidos conferiam-me um ar selvagem. A alimentação frugal acentuara minha fisionomia ascética, visto que só os olhos tinham vida e força. As poucas pessoas que se aproximaram da gruta fugiram assustadas com a minha figura estranha. Criou-se, em virtude disso, a ideia de que um bruxo habitava aquela região. Assim, ninguém aparecia, temendo minha presença. Vivendo mais para mim mesmo, passei a observar melhor o ambiente espiritual que me cercava. Por isso, a presença de Caroline não me passou despercebida. Vezes sem conto, discutíamos amargamente, acusando-nos reciprocamente por nossas desventuras. Caroline, em lágrimas, falava-me de seus sofrimentos, que ela não compreendia, da ferida que sangrava sem parar, ainda aberta no peito e que eu via através da sensibilidade mediúnica aguçada. Essa situação aumentava demais o meu desconforto. Temendo enlouquecer, punha-me, então, a chorar junto com ela, permutando impressões e angústias, sem entender esse fenômeno, que a doutrina espírita hoje explica à saciedade. E assim, nesse conúbio psíquico de graves consequências para ambos, permanecemos muito tempo. Outras vezes, atraídos por nossos pensamentos, seres vingativos e cruéis se faziam presentes e acusavam, ora um, ora outro, e muitas vezes a ambos, por suas desventuras, tornando nosso sofrimento ainda maior, se isso era possível. Então, nos punhamos a gritar, a chorar, a lamentar e a nos debater, como se estivéssemos loucos. Depois, os seres maléficos afastavam-se, atraídos por novos interesses, e retornávamos à vida de sempre. Muitos anos se passaram. Eu, Gaston de Montmorency, conde de Vernon, não era mais nem sombra do que fora. Ninguém reconheceria naquele ser esquelético, de olhos fulgurantes, em que a razão parecia ter desaparecido, o terrível inquisidor, cheio de prepotência e orgulho, que, com sua simples presença, tanto pavor infundira nas criaturas. Falando sozinho, discutindo com seres invisíveis, dando socos no ar, era visto com perplexidade e terror por quantos se aventurassem por aquelas bandas. As marcas da enfermidade faziam-se cada vez mais patentes. O rosto adquirira um aspecto entumecido, conhecido por faces leonina, que acompanha os portadores da lepra. O resto do corpo também apresentava ulcerações lepromatosas, especialmente o braço direito, que trazia maiores e mais visíveis marcas da doença. Nas mãos, distorcidas, os dedos regrediam, atingidos os nervos, o que dificultava as tarefas manuais, como a elaboração da comida. Quando me cortava ou queimava, aumentavam demais minhas dificuldades e sofrimentos. Em virtude disso, embrulhava as mãos, ou o que restava delas, em trapos, que se tornavam sanguinolentos e empapados com secreções deterioradas, de cheiro nauseabundo, que escorriam das ulcerações, o que me conferia aspecto ainda mais horrendo. Caroline acompanhava o desenvolvimento da doença, transida de pavor e de asco. Desejava afastar-se do local, mas não conseguia, ligada que estava psiquicamente a mim, seu companheiro de tantas existências e com quem se aliara,
algumas vezes, em atos nefandos no passado. Não raro, atraída por pensamentos que lhe eram dirigidos, afastava-se momentaneamente, buscando outros ambientes e revendo seres que haviam feito parte da sua vida e que se recordavam dela, fosse por sentimentos de amor e amizade, que lhe beneficiavam o espírito, fosse por vibrações de revolta e ódio, que, por outro lado, lhe causavam infinito mal-estar. Contudo, retornava sempre à gruta onde eu cumpria meus últimos anos de vida na Terra, ligada a mim por laços indissolúveis, mesmo porque era eu a única pessoa que percebia sua presença e lhe dava atenção, dialogando com ela e respondendo a seus questionamentos. Certo dia, alguém mais corajoso, arrebanhando algumas pessoas decididas, convenceu-as de que não deveria mais permitir a presença do bruxo no local, que ele era perigoso e portador de lepra, o que o tornava duplamente indesejável. Armados de cordas e de pedaços de pau, dirigiram-se para a gruta. Esperaram com cuidado que eu saísse, para não me deixar fugir. O dia amanhecia. Aguardavam nas imediações, escondidos entre os arbustos. Quando acordei, saí da gruta portando uma cuia para beber água, mas os camponeses me cercaram, impedindo-me de retornar ao abrigo. Assustado e surpreso, não conseguia falar, perguntar o que desejavam e por que estavam ali. Rindo e gracejando, os homens fizeram um círculo, começando a atirar-me pedras apanhadas no solo, acompanhadas de manifestações de sarcasmo e desprezo. "Morre, bruxo infame!" gritava um. "Não mereces viver!" exclamava outro. "Vamos limpar a região da tua presença pestilenta, miserável!" ajuntava um terceiro. E assim prosseguiam, para meu supremo terror. Uma das pedras atingiu minha fronte, abrindo enorme ferida. O sangue começou a jorrar. Levei a mão à testa, meio entontecido pela pancada e meio cego pelo sangue que me escorria pelos olhos, o que propiciou aos linchadores aproximarem-se mais. Um deles me deu uma paulada violenta nas costas, prostrando-me de joelhos no chão. Aproveitando a ocasião, os outros caíram sobre mim, cobrindo-me de pauladas a torto e a direito. Fraco, não conseguia me defender. Em pouco tempo, meu corpo era uma massa disforme, todo inchado e coberto de sangue. As pernas e os braços quebrados não me permitiam levantar, mesmo que quisesse. Um último golpe na cabeça foi fatal e exalei meu último suspiro. Não contentes com o que fizeram, resolveram meus algozes atear fogo ao corpo para não deixar vestígios da presença do ermitão naquelas paragens. Dentro em pouco, tudo queimava, e as labaredas lambiam os restos mortais daquele que fora Gaston de Montmorency, conde de Vernon. Liberto do corpo físico, percebi que planava um pouco acima, vendo uma massa negra e disforme. Com dificuldade, reconheci como sendo meu corpo entre as chamas que ainda queimavam. Notei Caroline que, sob indescritível pavor, acompanhara tudo, escondida atrás de uma pedra grande. Em seguida, fugiu, embrenhando-se no mato. Tentei lutar com meus assassinos, mas tudo em vão. Não conseguia atingi-los, e uma dor muito grande me prostrou. Perdi a noção de tudo, mergulhando na inconsciência. Capítulo 34. Missão socorrista. Apavorada com as cenas terríveis que presenciara, Caroline fugiu em desabalada carreira internando-se na mata sombria. O coração batia acelerado e o medo fazia com que desejasse afastar-se o mais possível daquele local, temerosa de que os meus assassinos a perseguissem e também viessem torturá-la e infligir-lhe uma morte infame. Cansada, afinal, parou para repousar. Sentou-se no chão coberto de musgo, enquanto lágrimas ardentes rolavam de seus olhos. Não entendi o que estava acontecendo. Tudo parecia-lhe tão estranho. Agora estava só realmente. Apesar de tudo, a minha presença lhe infundia forças e tinha com quem conversar. Mas agora, pensou, não poderia mais retornar à gruta, pois os assassinos de Gaston poderiam fazer o mesmo com ela. Entregue a si mesma, deixou-se engolfar em pensamentos, revivendo o passado. Fora feliz e não percebera. Relembrando a infância descuidada ao lado de Annette e de Gaston, lamentava as atitudes que tomara,
fugindo à responsabilidade e aos deveres assumidos. A imagem de Annette ganhou força em sua mente e um lamento dolorido partiu do pensamento angustiado. Ah! Se eu pudesse voltar atrás. Nesse instante, Caroline notou que tênue fumaça surgia condensando-se a poucos passos dela. Com assombro, percebeu que a fumaça tomava corpo, irradiando branda claridade opalina. Ao aproximar-se mais, perplexa e emocionada, Caroline reconheceu na figura de mulher que se formou, de traços suaves e sorriso meigo, a querida Annette. Encantada, fitou a cabeça, cujos cabelos de neve pareciam feitos de luz. A recém-chegada vestia-se com uma túnica que lhe descia até os pés, cujo tecido era composto de fios translúcidos. Annette! Exclamou. Aquele chamado ecoou como um brado de socorro. A entidade acercou-se mais e colocou a destra sobre a cabeça da infeliz Caroline, enquanto lhe dizia com voz terna e carinhosa, como nos melhores anos da sua vida. Chora, minha querida, que as lágrimas fazem bem se partem de um coração arrependido. Mercê da infinita misericórdia do Pai, aqui estou atendendo aos teus apelos. Quanto orei para que isso acontecesse. O impacto da presença da antiga ama foi tão grande que Caroline não conseguia falar. Cobriu os olhos com as mãos e desatou em soluços convulsivos. Annette puxou-a mais para junto de si. Sentou-se em meio às árvores, sobre o musgo verdejante que cobria o solo e aconchegou Caroline ao peito, embalando-a docemente como fazia quando ela era criança. E, acariciando-lhe os cabelos, falou-lhe com tonalidade inconfundível. Não te desesperes. Erraste muito, é verdade, mas o pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. Há pouco externaste o desejo de voltar atrás. Caroline abriu os olhos, ansiosa. Isso seria possível? Sim, minha querida, mas não como pensas. Terás, sim, novas oportunidades de rever teus atos e procurar modificar tuas atitudes, porém não agora. Esta oportunidade está perdida para ti. Dilapidaste os talentos que o Senhor te concedeu, aumentando teus débitos perante a justiça divina. Entrega injustificável ato de rebeldia, puseste fim aos teus dias, buscando deliberadamente a morte. A jovem levantou novamente a cabeça, afastando-se um pouco do regaço da generosa benfeitora, afirmando: Mas eu não morri, Annette. Por isso tenho sofrido tanto. Meneando a cabeça, a visitante concordou, fitando-a com os olhos lúcidos cheios de piedade. Certamente não morreste, minha querida, porque a morte não existe. E tanto é verdade que estás viva, aqui, a conversar comigo. No entanto, teus olhos se cerraram para o corpo físico e já não pertences mais ao círculo da terra. Deixaste a vestimenta carnal que te serviu por tantos anos e agora te encontras em outra realidade, que é a espiritual. Não desejo, contudo, cansar-te com explicações neste momento. Terás muito tempo para compreender o que aconteceu contigo. Impondo uma das mãos sobre a cabeça da jovem, a generosa entidade aplicava-lhe energias balsamizantes, enquanto lhe dizia: Agora repousa, Caroline, como fazias em meu regaço nos dias mais felizes da tua infância, no lar paterno, na doce França, e vamos agradecer ao Criador as bênçãos deste momento, que ainda não tens condição de avaliar devidamente. Erguendo a fronte cheia de nobreza, Annette pareceu meditar alguns instantes. De sua testa e do coração, raios de safirina luz projetavam-se para o alto e, em seguida, retornavam caindo como flocos luminosos, que, tocando o corpo espiritual da assistida, eram assimilados por ela. Dos olhos da protetora, 2 lágrimas rolaram, enquanto ela orava. Generoso amigo dos desafortunados. É com o coração transbordante da alegria mais pura que dirigimos a ti nosso agradecimento. Muito temos errado, Senhor, mas teu coração amoroso nunca nos tem negado o socorro necessário nas horas mais difíceis. Estende tuas mãos compassivas, Mestre, sobre a nossa querida Caroline, que muito tem errado, mas também muito tem sofrido. Envolve-a, Senhor, nas tuas emissões de amor, para que ela se recupere e retome o caminho evolutivo.
fortaleça para que possa, reajustando-se às divinas leis, redimir-se perante aqueles a quem magoou e feriu, inclusive a si mesma, pois cometeu o mais terrível dos crimes, o autocídio. Todavia, neste momento, querido Jesus, ela necessita de repouso e tranquilidade para, em contato com teus mensageiros, recuperar as energias combalidas. Abençoa-nos, Mestre, e ajuda-nos para que não venhamos a falhar nas tarefas abraçadas. Assim seja. Ao terminar a oração, Carolina estava profundamente adormecida. Tomando-a nos braços, com terno cuidado, a entidade amorosa partiu para outras paragens, deixando a crosta terráquea para trás, feliz porque conseguira, afinal, desligar aquele espírito sofredor das amarras que o prendiam à terra. Muito Annette tinha esperado por esta oportunidade. Mas, somente quando o medo fez Caroline separar-se do companheiro, a ajuda pôde concretizar-se, ao entrar em diferente emissão mental, modificando as vibrações e evocando a serva de outrora. Uma nova etapa iria iniciar-se para Caroline a partir daquele momento e o coração de Annette estoava de justo contentamento. Lamentava esta minha situação, mas confiante na justiça divina, sabia que era apenas uma questão de tempo e que o amparo das esferas superiores não faltaria a seu pupilo. Aos poucos Caroline foi se adaptando à nova vida. Levada para local de refazimento e assistência a espíritos recém-desencarnados e ainda em condições precárias, logo reajustou-se à nova realidade. Compreendeu então o porquê de sentir tudo diferente e ao mesmo tempo igual, a razão pela qual ninguém lhe respondia nem dava atenção. Afinal, agora era um espírito desencarnado e a surpresa a tomava de assalto a cada novidade que surgia. Experimentou amargura muito grande ao perceber o crime que cometera contra si mesma, suicidando-se. Havia atenuantes, pois alguém que a perseguia sempre, vingativo e cruel, aconselhara-lhe o alvitre, afastando-se em seguida, temeroso do ato que incentivara Caroline a perpetrar. Apesar disso, ela não ignorava sua responsabilidade e arrependia-se tardiamente, cheia de remorsos. Ciente da sua situação de alma liberta, lembrou-se de que eu, Gaston, também o era, e um dia em que a antiga criada veio visitá-la, pediu a Annette notícias minhas. A benfeitora suspirou, informando. Encontra-se sofrendo as consequências dos próprios erros e então já não terá condições de ser auxiliado. Contudo, ninguém está desamparado e o querido Gaston tem tido toda a ajuda de que precisa. Não poderemos vê-lo? Perguntou. Não será conveniente. Consegues lentamente reequilibrar-te emocionalmente e a visão dele te seria nefasta. Não te aflijas. Tudo tem um tempo certo. Pobre Gaston. Quanto lamento. Não posso esquecer, porém, o mal que fez a Rodrigo, conduzindo-o para a morte na fogueira, e a mim mesma, que tanto perseguiu. Experimento por ele um misto de atração e repulsa. Ao mesmo tempo que o estimo, sinto que o odeio ferozmente. Meus sentimentos são confusos e isso me acabrunha, ponderou Caroline. Exteriorizando serena tristeza no semblante, Annette advertiu com terna severidade. Perdoa, Caroline, perdoa. Teu querido Rodrigo está muito bem e não conserva mágoa pelo que se passou, uma vez que é espírito lúcido e sabe que o mal é uma condição transitória do ser imortal, que um dia será bom. Não sejas injusto e egoísta, conservando o coração em fé, pois tens grande parte de culpa em todo esse processo. Gaston não teria se tornado mau e vingativo se não tivesses abdicado de tuas responsabilidades, abandonando-o, para correr atrás de uma ilusão. Procura modificar-te interiormente e compreender que temos sempre aquilo que merecemos. Colhemos o que plantamos. Algum dia saberás o porquê de todas as coisas, quando tiveres condição de lembrar do passado. Caroline baixou a cabeça, envergonhada, percebendo a justeza das ponderações da amiga. Sei que tens razão, Annette. Todavia, é tão difícil perdoar e esquecer. Ainda se eu pudesse vê-lo, teria mais forças para lutar contra mim mesma, respondeu, pensando em Rodrigo. Contudo, isso agora não é possível. Com tuas atitudes irrefletidas, colocaste mais distância entre ambos.
Rodrigo Hernandes, teu querido H de outras eras, é espírito de muita elevação e está longe daqui. Mas, procura vencer a ti mesma, luta, trabalha e serve, e quem sabe um dia o Senhor não te propiciará novo reencontro. Com infinita tristeza e voz melancólica, Caroline asseverou. Tentarei melhorar. Quero ser digna dele e empreenderei todos os esforços para modificar minhas disposições íntimas. Annette abraçou-a carinhosamente. A partir desse dia, Caroline mergulhou no trabalho e na ajuda ao próximo mais necessitado. Realizava as tarefas mais humildes com satisfação. Nas horas de lazer, frequentava palestras, matriculava-se em cursos e assistia a aulas que pudessem, de alguma forma, auxiliá-la em melhorar-se, em renovar-se intimamente. Entregue a si mesma, executava suas tarefas com dedicação, desenvolvendo gosto pelo trabalho e aprendendo, pouco a pouco, a pensar menos em si e mais nos outros. Quase não conversava com ninguém. Após o dia de trabalho, estava exausta, mas tranquila, e procurava o repouso, para reiniciar as atividades no dia seguinte logo cedo. Seu semblante apresentava sempre um ar melancólico e tristonho, não obstante sereno. Agora já não sentia mais dores, estava completamente recuperada. Impacientava-se às vezes, se perguntando até quando permaneceria nessa situação. Até que demonstres um aproveitamento melhor das lições recebidas, respondeu-lhe certa vez um orientador, percebendo a indagação mental que externara. E assim o tempo foi passando. Já agora, Caroline conseguia encontrar real prazer na oração. Em seu coração as feridas pareciam cicatrizadas. Certo dia Annette procurou-a, ordenando. Vem comigo. Aonde vamos? Indagou, surpresa. Logo verás. Confiante, Caroline deixou-se conduzir pela benfeitora, que trazia mais 4 auxiliares. Deixando a ambiência mais agradável do posto de socorro, caminharam durante muitas horas em região inóspita e cada vez tornava-se mais difícil a marcha. Vez por outra, viam seres disformes, muitos deles se escondendo nas sombras, ouviam gritos rouquenhos, lamentos angustiantes. Caroline já participara antes de caravanas de socorro a infelizes criaturas em regiões mais baixas, mas nunca sentira tanta dificuldade. O ar parecia faltar e os pulmões prestes a explodir. Percebendo-lhe a dificuldade, Annette orientou, em voz baixa. Exercita a tua vontade no sentido de vencer a dificuldade e mantém o pensamento em prece. Logo estarás melhor. Atendendo à sugestão, dentro em pouco ela sentiu-se aliviada. A certa altura, a orientadora murmurou. Estamos quase chegando. A região agora apresentava uma grama rala no solo adusto e arbustos de galhos torturados elevavam-se ao alto como se fossem braços a pedir socorro. Aves estranhas emitiam sons estridentes e uma neblina espessa a impedia que se visse muito além. Pararam e Annette informou. Logo estarão aqui. Aguardemos com o pensamento elevado e o propósito de bem servir. Não demorou muito e surgiram 2 vigilantes trazendo alguém que não parecia saber o que estava se passando. Era eu. A uma ordem de Annette colocaram-me sentado no chão, recostado numa pedra. A um gesto da orientadora, que se postou a meu lado, impondo a mão sobre meus olhos, comecei a despertar. A benfeitora voltou-se para Caroline que, perplexa, fitava o recém-chegado com olhos arregalados de espanto, ordenando. Mantenha calma e não digas nada. Passando a mão pelos olhos como se estivesse acordando, olhei ao meu redor com estranheza. Onde estou? Que lugar é esse? Logo em seguida, com surpresa, vi Caroline à minha frente. Ela, com assombro, também fitava a mim, que há tanto tempo não via. Vestia o burel de religioso, que ela não sabia por que eu voltara a usar, e apresentava ainda as terríveis marcas da enfermidade, além de ferimentos que sofrera por ocasião da minha morte. Ao ver-me novamente como um sacerdote, algo se revoltou dentro dela e todo o ódio que acreditava ter terminado com a reeducação que recebera na espiritualidade, retornou em catadupas. O equilíbrio ainda incipiente foi por água abaixo e Caroline desejou atirar-se sobre mim,
vomitando toda a revolta que lhe ia dentro da alma. Ah! Ingrata! Vociferei com os olhos flamejantes. Vieste afinal ver o estado em que estou. A que me reduziste. Eu que só sonhava com o amor, tive a desdita de amar-te, e minha vida foi um caudal de infortúnios. Tiveste o que merecias, Gaston. Não te apiedaste de ninguém e semeaste o ódio, por isso tiveste a solidão por companheira. Estávamos assim, esquecidos de tudo, trocando acusações recíprocas e eu ia responder quando surgiu um ser celeste à nossa frente. Como uma tênue fumaça que se condensa aos poucos, a benfeitora, que até aquele momento, pelas minhas condições vibratórias, eu não tivera oportunidade de ver, conquanto estivesse ali, foi tomando contornos precisos. Vestida de neve translúcida, surgiu a imagem querida da antiga minha amiga de outrora. Ao vê-la, ambos nos rojamos ao solo em lágrimas. Eu, pela emoção do momento. Caroline, por ter percebido, tardiamente, que se descontrolara e esquecera por completo de manter o equilíbrio que o momento exigia. Com terno sorriso, Annette colocou as mãos diáfanas sobre nossas cabeças, dizendo com ternura: basta de recriminações e de acusações recíprocas. Já não sofrestes o bastante. Ambos sois culpados de atitudes indébitas. Não é o momento de saber quem errou mais ou menos. É o momento de reconhecimento dos próprios erros e de perdão recíproco. Ambos fostes muito atingidos e também tendes muito a perdoar. Esqueçamos o que passou para recomeçarmos uma nova vida plena de compreensão e de tolerância, com vistas às realizações do porvir. Com as frontes inclinadas, ouvíamos, atentos, sentindo ecoar em nossos espíritos as palavras de conciliação e entendimento. No íntimo, porém, eu não me esquecia de que Caroline me abandonara, fugindo do lar e deixando-me entregue ao desespero. Ela, por sua vez, não olvidava que tudo acontecera porque não respeitaram sua capacidade de decisão. Resolveram seu futuro à revelia dela, e tudo o que sofrera foi consequência disso. O que mais incomodava, contudo, era a morte de Rodrigo em tão tristes circunstâncias. A nobre entidade suspirou profundamente, captando os nossos pensamentos. Depois, com acento inconfundível, falou-nos. Sim, concordo que ambos tendes motivos de queixas e reclamações. Todavia, também tendes lembranças muito boas e dulcificantes. Esqueçamo-nos no momento dos acontecimentos mais tristes e marcantes para lembrarmos-nos das horas alegres e despreocupadas que vivemos no lar paterno, em Paris. Com gestos delicados, Annette sentou-se no chão, aconchegando-nos ao regaço amoroso com profundo carinho. Quantas horas felizes passamos juntos! Éreis pequenos e passeávamos pelos campos colhendo morangos silvestres. Reavivados pela sua memória, Caroline e eu voltamos no tempo, revendo-nos crianças despreocupadas, numa época em que nada nos faltava. Os folguedos, os jogos, os passeios, os diálogos repassados de ingenuidade e pureza. O parque aprazível, os jardins floridos, a grama úmida de orvalho, os passarinhos que cantavam nas árvores, o céu muito azul e sem nuvens. Envoltos em vibrações cariciosas, retornamos à infância saudosa. Nossas feições suavizaram e leves sorrisos surgiam em nossos lábios. Já não éramos duas criaturas cheias de diferenças, mas dois seres que se sentiam unidos por laços de afeto e ternura. Percebendo que as disposições íntimas haviam mudado e que estaríamos mais predispostos ao entendimento e à paz, Annette considerou. Então, em nome da amizade e do carinho que sempre houve entre nós, sob as bênçãos de Deus e dos seus emissários, perdoemo-nos mutuamente as faltas cometidas, confiantes em que o futuro nos reserva o melhor. Eu e Caroline nos fitamos com outros olhos e uma onda de ternura nos envolveu. Abraçamo-nos sentindo sincero desejo de renovação, sem ressentimento e sem mágoas. Com sorriso significativo, a entidade generosa elevou o pensamento ao Criador, agradecendo as bênçãos conseguidas. Em seguida, falou-me com carinho. Agora descansa, Gaston.
Estás precisando de repouso para reconstituires as energias perdidas. Inicias no momento uma nova etapa e muito terás que aprender. Auxiliados pelos nossos generosos amigos espirituais, tu e Caroline sereis reeducados com vistas ao aprendizado das lições evangélicas, que tão importantes são para a renovação interior do espírito, em busca da perfeição. E assim, embalado ternamente por Anete, adormeci tranquilamente, para acordar numa nova realidade. Teríamos muitos problemas a enfrentar, muitos obstáculos a vencer. Mas, com o amparo de Jesus, jamais nos sentiríamos sozinhos ou abandonados. Capítulo 35. O renascer da esperança. Raiava uma nova era para a humanidade. Em 1492, no mesmo ano em que Granada foi conquistada pelos espanhóis, Cristóvão Colombo partiu em busca de novas terras. Iniciou-se novo ciclo de progresso para o ser humano, dando origem às grandes navegações, que vieram favorecer o intercâmbio entre os povos. Em 1453, com a tomada de Constantinopla, que ficaria definitivamente em poder dos turcos, terminava a Idade Média, considerada a noite mais longa da história. O Renascimento queria revolucionar as artes e as ciências nos séculos XV e XVI, através de um movimento que pretendia ser o retorno à antiguidade clássica, ensaiava seus primeiros passos, libertando o espírito e embelezando a vida, com as mais belas joias da genialidade e do sentimento. Não obstante, sombras espessas se adensavam ainda sobre o gênero humano, impedindo o homem de pensar. O terrível tribunal da Inquisição prosseguia, torturando e matando, em nome do Divino Cordeiro. A ambição cegava as criaturas que, na ânsia de mais conseguir, não titubeavam em denegrir e denunciar ao Santo Ofício, muitas vezes por motivos banais e visando apenas interesse pessoal, ou por vingança, atingindo, não raro, pessoas inocentes. A misericórdia do Altíssimo, no entanto, nunca deixou de estender seu amparo às criaturas. Espíritos dedicados e valorosos, enviados por Jesus, já se faziam ouvir, levando novas ideias e novas luzes aos povos do planeta. Com John Wycliffe na Inglaterra, Jean Hus na Boêmia, e numerosos precursores da Reforma, que surgiam por toda parte, combatendo os abusos cometidos pelos religiosos, espalhava-se o pensamento de uma nova igreja cristã. Muitos grupos, em diversos países, se encarregavam de pregar a pureza da mensagem do Cristo, repudiando os excessos e arbitrariedades da Igreja Católica. Nota: movimento religioso encabeçado por Martinho Lutero que, em 1520, rompeu com a Igreja Católica, dando origem a outras igrejas cristãs, protestantes. Infelizmente, os cristãos não honravam o evangelho que Jesus deixara para nortear os rumos do porvir. No mesmo ano da entrega da Cidade dos Mil Olhos aos soberanos espanhóis, 1492, os reis católicos assinaram um decreto que trouxe profundas e funestas consequências para o judaísmo. Assim, todos os judeus não batizados deveriam deixar a Espanha até 31 de julho, qualquer que fosse a sua idade ou condição, não mais podendo retornar sob pena de morte. Poderiam levar consigo bens móveis e notas de câmbio, mas não dinheiro ou metais, como prata e ouro. Imenso êxodo se estabeleceu. Na pressa de venderem as propriedades, para partir, os judeus viam-se na contingência de entregar a felizes espanhóis, por importâncias insignificantes, o resultado de toda uma vida. Aproveitando-se da situação, os católicos compravam uma fazenda próspera por algumas moedas, trocavam uma casa por um animal, e objetos de valor por quinquilharias, o que criava ódio e revolta nos judeus. Em busca da terra prometida, aventuraram-se pelos mares encontrando o naufrágio e a morte. Quando conseguiam aportar em alguma terra estrangeira, não eram aceitos porque os soberanos do país não desejavam criar problemas com a coroa espanhola. Conquistando Granada, Fernando e Isabel se comprometeram a cumprir o acordo firmado na rendição. Os muçulmanos teriam o direito de usar seus trajes típicos, professar sua religião, além de muitas outras concessões. Alguns anos depois, contudo,
Os espanhóis esqueceram-se da palavra empenhada e os muçulmanos foram perseguidos ferozmente. Ao cardeal Ximenes, que era um fanático religioso da pior espécie, parecia uma afronta o fato de existir em pleno território espanhol uma cidade onde não se professasse o catolicismo, como era o caso de Granada, na qual os muçulmanos tinham a garantia da liberdade de crença. Apesar do êxodo dos judeus não convertidos, ainda restavam os mouros, o que impedia a unidade religiosa não tanto almejada pelos soberanos. Por isso, o cardeal convenceu a rainha Isabel de que não precisaria manter a palavra empenhada com os infiéis. Bastaria decretar que os árabes deveriam adotar o cristianismo, ou deixar a Espanha. Nessa época, como consequência desse decreto, as mesquitas foram fechadas e os textos religiosos muçulmanos, queimados em praça pública. A população foi obrigada a se batizar, o que, ao invés de aproximar os mouros do Cristo, mais os afastou dele. As revoltas se sucederam e tiveram que ser sufocadas, causando ambiente de insegurança e desassossego. Milhares de muçulmanos deixaram a Espanha buscando novas terras onde pudessem ter paz. Assim, os que quisessem ficar, judeus ou muçulmanos, teriam que se batizar e seguir a religião cristã, que era imposta a ferro e fogo. Com o êxodo de milhões de habitantes, dentre a população mais produtiva do país, teve a Espanha uma perda significativa. Os judeus eram os senhores do dinheiro, sabiam negociar e fazer render seus haveres. Os árabes eram hábeis artesãos, fabricando todo tipo de artefato, desde joias, vasos, tapetes, tecidos etc. Além disso, era considerável o número de cientistas, médicos, sábios, pintores e escultores, judeus e muçulmanos, que, com o êxodo, deixaram uma lacuna imensa difícil de preencher. A perda da Espanha foi sensível. Os reis católicos tinham conseguido, afinal, a unidade de crença religiosa, mas a que preço? Em virtude desses acontecimentos, grandes hordas de espíritos que passaram para o plano espiritual cristalizaram em seu íntimo horror pela doutrina cristã, imposta pelo arbítrio dos homens, e que eles não compreendiam, acusando-a de todos os males que lhes advieram. Pelos séculos futuros, através das reencarnações sucessivas, esses espíritos iriam demonstrar todo o seu ódio, renegando a religião e filiando-se às ideias materialistas que prosperaram pelo mundo todo, levando à descrença e ao negativismo. E a mensagem do Cordeiro de Deus permaneceu sufocada entre as paredes dos claustros, atrofiada em seus princípios, adulterada em suas verdades eternas e esquecida da grande massa de espíritos sofredores e infelizes que não tinham acesso aos consoladores ensinos de Jesus. A ignorância estendia-se em todas as classes sociais e, impedido de pensar, o homem amesquinhava-se. Contudo, fiel à sua missão de diretor espiritual do planeta, Jesus velava, buscando novos rumos à humanidade torturada. Sabemos que o sofrimento é produto do comportamento da criatura humana e que os fatos aqui narrados, não obstante dolorosos e terríveis, são o resultado das ações nefastas do homem contra seu próximo e contra si mesmo, esquecido do Criador. Através do tempo, o ser inteligente tem progredido sempre, de etapa em etapa, de conquista em conquista, até atingir a idade da razão. Deus lhe concede o livre-arbítrio, como consequência da sua inteligência e da capacidade de raciocínio, para que possa, através do discernimento e por sua própria vontade, evoluir, buscando sempre novas conquistas rumo à perfeição. No entanto, desviando-se da lei divina, o homem tem mergulhado fundo na devassidão dos costumes, na ambição de possuir, na ânsia de dominar, acumulando sobre si malhas de consequências terríveis. Mercê da misericórdia do Altíssimo, contudo, através das experiências sucessivas, ele vai se aprimorando, conquistando novas luzes, compreendendo a necessidade de dominar seus impulsos inferiores, respeitando o direito do semelhante, como meio de ver o seu direito respeitado. E assim, pouco a pouco, o espírito caminha da barbárie para a civilização moral. Burilando os sentimentos, refazendo ligações afetivas, perdoando desafetos e compreendendo que só o amor o tornará melhor e mais feliz. Compreendendo, assim,
que a sua vida está intimamente relacionada com a vida das pessoas que o cercam e que ninguém progredirá sozinho. Entendendo, por fim, que, responsável pelos seus atos, só será realmente livre quando se redimir perante a lei, auxiliando aqueles que prejudicou no passado. Enquanto isso não acontecer, estará jungido psiquicamente a quantos desencaminhou, feriu, destruiu. Uma aragem soprava mansamente, refrescando as frontes torturadas. No pálio da noite, as estrelas luziam a distâncias incomensuráveis, testemunhando a grandeza do Criador. Ao longe, as primeiras claridades anunciavam que o dia não tardaria. O grupo silencioso se locomovia acelere pelo espaço, transpondo distâncias inconcebíveis. Quanto tempo transcorrerá desde os últimos acontecimentos? Não saberíamos dizer, entregues a tarefas construtivas. Conduzidos para lugares diferentes, eu e Caroline nos entregamos ao labor da conquista de novos valores morais, reeducando-nos à luz do Evangelho do Cristo. Com os corações balsamizados pelo ambiente propício, gozando de uma paz que havia muito não tínhamos, entregamo-nos a tarefas singelas com devotamento, buscando o crescimento interior. Com o tempo, as feridas cicatrizaram-se, produzindo benéfico esquecimento dos fatos que tanto nos marcaram na última etapa encarnatória. Por outro lado, a lembrança gradual do passado, em virtude das novas conquistas, mostrava-nos a necessidade de regeneração. Estávamos afastados de quantos haviam convivido conosco, por necessidade educativa. No entanto, o retorno ao passado trouxe-nos de volta aos conflitos íntimos, os atos nefandos e o desejo de reconstrução. Os mentores, por seu turno, orientavam que deveríamos aguardar uma oportunidade propícia. Certo dia, tanto Caroline quanto eu, fomos convidados para uma atividade socorrista. Aceitamos com satisfação. Na hora aprazada, nos reunimos no local combinado, de onde deveria partir a caravana. Há muito não nos víamos e o encontro foi carinhoso e fraterno. Não fomos informados do que iríamos realizar, mas aceitamos confiantes as determinações. Partimos permutando sereno júbilo após uma prece em conjunto, em que rogamos as bênçãos do Altíssimo para o empreendimento. Após algumas horas, o responsável pelo grupo informou que estávamos próximos do destino. Atingindo a crosta planetária, de longe víamos as cidades, as montanhas, os mares que se delineavam. Logo, porém, uma névoa espessa passou a envolver-nos. Agora, com dificuldade, prosseguíamos andando, já que a atmosfera pesada tornava difícil a volitação. O ar nos faltava e parecia asfixiar-nos. Em determinado momento, o responsável parou, dizendo que deveríamos aguardar alguns minutos, em silêncio. Havíamos atingido uma região inóspita, onde, no entanto, era mais fácil respirar. O nevoeiro estava menos denso e, de tempos em tempos, víamos sombras estranhas que passavam à distância, esgueirando-se entre a vegetação raquítica. Sentamo-nos para descansar um pouco. Não demorou muito e vimos alguém que se aproximava. Com surpresa, reconhecemos a nossa querida Annette. Cumprimentou-nos serena e, em seguida, dirigiu-se ao responsável pelo grupo, Daniel. Vamos, que o tempo urge. Ele está praticamente sozinho agora e a ocasião é a propícia. Reiniciamos a caminhada. Logo avistamos um casario paupérrimo. Parecia uma pequena vila, com ruas sujas e assimétricas e aspecto asqueroso. Annette nos conduziu até uma espécie de moradia. Era um barracão em ruína, aparentemente vazio. Apontou para um canto, onde uma criatura de aspecto grotesco encontrava-se deitada no chão. Não saberia dizer se era um ser humano ou um animal. Parecia meditar. Nossa benfeitora aproximou-se e soprou-lhe algo. Como se aceitando a sugestão, a criatura levantou-se, deixando o barracão, e afastou-se do vilarejo. Acompanhamos em silêncio. Orientado pela amorosa entidade, ele dirigiu-se para um local menos repugnante. O solo árido era coberto por uma grama rala e as pedras avultavam em diversos tamanhos. Recostou-se num pequeno arbusto, acomodando-se no solo ressequido.
Não nos percebi a presença. Desde que o avistamos, passei a experimentar um certo mal-estar. Percebi que o mesmo acontecia com Caroline. Não sabíamos quem era o estranho, mas não nos sentíamos bem em sua presença. Estávamos inquietos e angustiados. Daniel convidou a todos para que mantivessem o equilíbrio, conservando o pensamento em prece, certamente percebendo que nos ia no íntimo. Em seguida, Annette informou que estavam ali para auxiliar esse irmão desventurado que há muito tempo sofreu horrivelmente. Somos todos filhos do Pai e nos devemos auxílio mútuo. É chegada a hora de algo tentarmos em benefício desse companheiro que faz parte dos nossos compromissos, uma vez que conviveu conosco. Surpresos, eu e Caroline fitamo-nos interrogativamente. Não vos recordais? É natural. Voltemos no tempo. Estamos no século XII, na França, e reina Filipe Augusto. Dirigindo-se diretamente a Caroline, nossa benfeitora falou-lhe com terna solicitude. Lembra-te, Mariane, do Castelo de Montmorency. Assim evocado, o passado começou a voltar e as imagens surgiram na tela mental de minha companheira. Sim, Mariane. Sou Mariane. Repetiu, denotando surpresa. Uma pobre camponesa e casei-me com Charles de Montmorency. Sob intensa emoção, também mergulhei no pretérito, voltando a ser Pierre. É verdade, Mariane, concordei. E abandonaste-me por ele, o conde de Montmorency. Os olhos esbugalhados, mentalmente ela procurava lembrar-se. Ah! Pierre, muito sofri por essa traição. Perdoa-me. Casei-me com Charles, é verdade, mas quanto lamentei essa decisão. Sem que notássemos, entregues às próprias recordações, a entidade que permanecia sentada agitou-se, possuída de terrível desespero, gritando. Quem me chama? O que desejais de mim? Sob mudo assombro, Mariana e Pierre viram Charles, que não era outro senão aquele que vieram socorrer. Antes que se agredissem mutuamente, surgiu um ser de beleza etérea, nimbado de luz, que nos emocionou a todos. Era uma mulher de encantadora beleza, traços delicados e olhar meigo. Por sua vontade, a luminosidade que a cercava apagou-se e caminhou sorridente para o grupo. Annette e Daniel receberam-na com carinho, agradecendo-lhe a presença. Gaston, Pierre, Caroline e Mariane não continham a satisfação, dominados pela imensa alegria do reencontro. Éramos espíritos ligados por profundos laços de afeto e, através do tempo, esse amor se foi fortalecendo. A entidade angélica dirigiu-se a cada um com palavras de carinho e, em seguida, fitou com amor o ser necessitado que estava sentado no solo. Aproximou-se dele, acomodou-se no chão e gentilmente colocou a cabeça dele no seu regaço com ternura infinita. Depois, com uma das mãos, aplicou-lhe passes na fronte e falou. Ah! Meu filho, como tenho aguardado ansiosamente este momento. Por séculos te afastaste deliberadamente da lei divina, entregando-te ao desvario e à loucura. Mergulhado na revolta e no ódio, recusaste todas as oportunidades que te foram concedidas de renovação e reajuste. Enquanto aqueles a quem consideravas teus desafetos se candidatavam a novas oportunidades redentoras, não obstante fracos e imperfeitos, mas cheios de boa vontade, mergulhaste ainda mais fundo na abjeção e no crime. Ouvindo a voz cariciosa, Charles não sopitou as lágrimas, que corriam abundantes. Chora, meu filho, chora que o pranto faz bem. Conservaste o coração em fel e endureceste a tal ponto a sensibilidade que até chorar não te era permitido fazer. Aproveita a hora que surge para renovar disposições. Perdoa aqueles que te agrediram, reconhecendo que também és culpado. Todos somos falíveis e em algum ponto do caminho nos desviamos do dever. A dama gentil fez uma pausa. De seus olhos lágrimas cristalinas perolavam-lhe a face, enquanto com extrema delicadeza acariciava os cabelos revoltos da infeliz criatura que se agitava em seu colo, presa de soluços convulsivos. Recorda, meu filho. Recorda. Volta no tempo. Estamos em pleno século VI, na Itália,
mais precisamente em Ravenna. Sob a ação da vontade poderosa da entidade, o pobre infeliz foi modificando a expressão fisionômica. Sim. Lembro-me agora. Aurélio. Chamo-me Aurélio. O palácio. Meu irmão Nica. O semblante transformou-se e um ar infantil modificou a carantonha de antes. És filho de quem? Perguntou a senhora, suavemente. De Ciro, um valente oficial do exército do grande general Belisário, e de Lúcia, filha do conde de Ravenna, respondeu docilmente. Ao mesmo tempo, levantando os olhos, o espírito fixou o olhar perplexo na bela dama. Mãe. És tu? Sim, meu filho. Sou eu que, de longa data, venho tentando aproximar-me de ti, sem que o permitas. O desditoso espírito abraçou a entidade benfeitora com amor. Ah! Mamãe, como tenho sofrido! E tudo por causa daquele maldito. Olha bem, meu filho. Não o reconheces? E a nobre senhora indicou Gaston, que estava parado observando a cena. É Ciro, meu pai. Exatamente, meu filho. Lembras-te de quanto carinho ele te cercou a existência? É verdade. Sempre foi bom para mim. Mas, também foi o celerado que te destruiu a vida, e passei a odiá-lo. Todavia, meu filho, não deves querer-lhe mal por isso. Deus sabe que eu precisava passar por essa expiação, e ele foi somente o instrumento divino. Além disso, quem de nós não tem culpas a expiar? Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Todos temos errado muito através do tempo e cometido atos nefandos. No entanto, o Criador sempre nos tem concedido novas oportunidades de regeneração. Em diferentes épocas, tu e ele, tendes-vos encontrado e agredido mutuamente. Mas ele é um perverso, minha mãe. Tirou-me a vida e arrancou-me o coração palpitante com requintes de crueldade, retrucou o infeliz sob intensa agitação, já agora referindo-se à existência em que fora Charles de Montmorency. Tem piedade, meu filho. O nosso pobre Pierre tem sofrido muito em virtude desse crime perpetrado contra ti. Contudo, em sã consciência, podes culpá-lo por isso? Tu, que lhe roubaste o que de mais caro possuía, que era o carinho da mulher amada, e, não contente, destruíste sua existência, arruinando-lhe a próspera idade, profanada por vândalos, e arrojando-a uma vida de solidão e desespero num claustro. Tu, que abandonaste essa mesma mulher a quem tomaste ao noivo, relegando a própria sorte entre inimigos estrangeiros e arrancando-a do convívio com o filho do coração. Ah! Meu filho, é difícil dizer quem cometeu mais desatinos. Despertando a consciência adormecida, Charles chorava convulsivamente, reconhecendo dentro de si quanto mal praticara. Gaston Pierre, com o rosto entre as mãos, chorava também, sentindo suas responsabilidades, assim como Caroline e Marianne, de pé a seu lado, tinha também o rosto lavado de pranto. Aproveitando o momento de grande emotividade, Louise e Lúcia prosseguiu. Não desperdicemos a oportunidade que nos foi concedida pelo Pai. Deixemos de lado nossas desavenças, mágoas e rancores. Esqueçamos o pretérito e, mercê da bondade de Deus, partamos para uma nova vida. Se muito temos sido ofendidos, muito temos ofendido também. E esse ódio se transforma num círculo vicioso que nunca terá fim, sempre realimentado por novas ofensas e novos rancores. O único meio de paralisar esse processo que, qual bola de neve, ameaça tragar-nos num turbilhão, é o antídoto do amor. Fez uma pausa, fitando cada um dos circunstantes, que choravam entregues à profunda emoção, e prosseguiu. Jesus, o Mestre incomparável, nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E foi mais longe, estendendo o amor até aos inimigos e recomendando que nos reconciliemos com os adversários enquanto estão a caminho. Por isso, não desprezemos o instante abençoado que o Senhor nos concedeu de nos reunirmos aqui para estabelecermos diretrizes para o nosso futuro. Após uma pausa, em que avaliava o efeito de suas palavras entre os presentes, a generosa dama concluiu. Quem de nós se sente com forças suficientes para perdoar?
A pergunta feita com simplicidade e sem afetação soou com inflexão cariciosa, num convite a testemunho. Gaston fitou Caroline e apertou-lhe a mão, silenciosamente. Em seguida, olhou para aquela que fora sua mãe, Louise, e depois, fixando o olhar no rival desditoso, estendeu a mão num gesto de conciliação, suplicando com voz embargada. Charles, poderás me perdoar os atos nefandos e os crimes cometidos contra ti? Sei que muito errei, mas desejo reformular minha vida e saldar meus débitos. Perdoa-me, meu irmão. O outro ainda titubeou um pouco, mas estendeu a mão a Gaston, selando um pacto de paz. Virando-se para Caroline, Gaston fitou-a como a dizer: agora é a tua vez. Aproximando-se da infeliz criatura que aguardava, trêmula, Caroline murmurou: eu sempre te estimei, Charles, nutrindo por ti um carinho imenso. Agora compreendo por quê. Inconscientemente, lembrava-me de Aurélio, a quem dediquei sempre amor maternal. Todavia, transformaste esse afeto em rancor com tuas atitudes desarrazoadas. Mas não estou aqui para exprobrar teu comportamento. Desejo sinceramente perdoar-te e iniciar uma nova vida de amizade, conquanto tenha dificuldade nisso. Porém, se Gaston te perdoou, eu também te perdoo, esperando que possas igualmente perdoar-me. Sob intensa emoção, Marianne e Charles abraçaram-se, sob o olhar satisfeito dos demais. Em seguida, Charles levantou a fronte e, sensibilizado, falou, dirigindo-se a seus desafetos. Agradeço a generosidade de ambos. Também confesso que tenho dificuldade em perdoar e esquecer as mágoas e rancores. No entanto, sinto-me exausto. Muito tenho sofrido por não conseguir perdoar. Através do tempo, endureci o coração, jamais me permitindo esmorecer no desejo de vingança. Enquanto tendes progredido, tenho me afundado ainda mais. Perdoa, Pierre, o mal que te causei através do tempo. Confesso que, não fora minha ação, jamais terias te tornado um inquisidor tão cruel. Perdoa, Marianne, pois também, se não fosse a minha influência deletéria, não terias abandonado o lar de Gaston e nem te arrojado ao suicídio. Sim, sou responsável por tudo isso e minha consciência me acusa. Não sei o que será de mim agora. Estou muito cansado. Há muito tempo não durmo, pois não tenho paz. Cheia de enlevo, Louise aconchegou-o ainda mais ao peito, dizendo: não te preocupes. Repousa agora. Elevando o olhar repassados por divina luz, Louise orou: Senhor da vida, não temos palavras para agradecer-te as dádivas desta hora bendita. Recebe, Senhor, nosso preito de gratidão, com as flores do nosso amor. Muito temos errado pelos caminhos do mundo, mas tua misericórdia jamais nos deixou desamparados. Recebe, Pai, este companheiro que se perdeu nos convites e percalços da vida, mas que desperta para a realidade maior, consciente agora das responsabilidades assumidas. Ajuda-nos, Senhor, para que não desfaleçamos no cumprimento do dever e que possamos ver em cada alma que chora um irmão necessitado de amparo. Concede-nos a bênção de servir sem recompensa, de amar sem posição, de perdoar sem esperar retorno. Recebe, Senhor, a nossa gratidão neste momento, e que a tua luz se projete em nosso interior, iluminando-nos. Assim seja. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 36. Epílogo. Tempos depois, uma caravana de espíritos se dirige para determinada região. Almas libertas, locomovem-se rapidamente através do espaço, enquanto um sublime sopro de esperança as exorta a seguirem em frente. A aragem fresca toca seus rostos e olham com carinho a paisagem que se delineia sob suas vistas. Ao longe surgiram, imponentes, as muralhas de uma cidade, cujas torres se recortavam contra o céu muito azul e sem nuvens. Era a cidade dos 1000 olhos, Granada, aquela que era considerado o orgulho da Andaluzia e que, pela sua posição geográfica, beleza e exuberância, atiçava a cobiça dos homens. Uma onda de nostalgia invadiu Caroline ao recordar a esperança e a alegria com que entrara naquela cidade,
ao lado do seu querido Rodrigo. Contemplou o mar que se estendia a perder de vista no horizonte e suspirou. A seu lado, percebendo seu estado de espírito e a direção perigosa dos seus pensamentos, o amigo Renan sussurrou. Não vale a pena mergulhar em coisas tristes. Olha só para frente. Temos infinitas possibilidades que o futuro nos enseja. É verdade, meu amigo. Todavia, lembrar da época em que eu estava unido a meu querido Agar é muito gratificante para mim. São lembranças que me fazem bem e estimulam a prosseguir lutando. Deixando a região da bela cidade, modificada agora pela presença dos espanhóis, que lhe imprimiram suas características, dirigiram-se para um local no espaço, onde estavam sendo aguardados. Era um posto de socorro, nas proximidades da crosta terrestre, localizado na região espiritual logo acima de Granada. Consistia em ambiência criada para recebimento de espíritos recém-libertos do corpo físico e necessitados de atendimento. À distância, o edifício apresentava contornos encantadores. Todo iluminado, era um foco de luz que se espraiava em derredor. Totalmente construído obedecendo à arquitetura morisca, era um primor de beleza, graça e delicadeza. Adentrando a grande porta rendilhada, não conteve Caroline a sua admiração. No amplo salão, uma claridade azulada envolvia tudo, ao som de melodias celeste, onde puderam sentir a harmonia do ambiente, saturado de paz e reconforto. Outras entidades ali já se encontravam, imersas em meditação. Acomodaram-se silenciosamente pois a reunião estava prestes a começar. Em ampla mesa, localizada em plano pouco mais elevado, algumas entidades tomaram assento. A presença dessas entidades, que denotavam grande elevação na hierarquia espiritual, provocou emoção em todos os presentes. Eu, particularmente, fitava aquele que iria dirigir a reunião, um ancião de barbas brancas que se postara no centro da mesa e cuja presença me tocava as fibras mais íntimas. Ao dar início à reunião com uma prece, o dirigente, sem qualquer afetação, fitou com serenidade a assistência ali reunida. Meus irmãos, como sabeis, estamos hoje aqui reunidos para fazermos uma análise da situação em que nos colocamos e para programarmos as atividades futuras. Somos todos espíritos ligados por laços indissolúveis, já de épocas remotas, seja por afeto, seja por desafeto. A verdade é que, através do tempo, temos mergulhado em dramas e situações terríveis, utilizando a inteligência lúcida e o raciocínio claro para magoar e destruir. Fez uma pausa, espraiando o olhar cheio de compaixão pela assistência, onde todos sentiam o pranto brotando nos olhos. Não penseis que estou aqui para acusar alguém. O nosso Mestre Jesus foi muito claro quando nos ensinou a não julgar, orientando-nos para que somente atirasse a primeira pedra aquele que estivesse sem pecados. Não. Nenhum de nós aqui presentes está indene de pecados. Contudo, é preciso que enfrentemos as nossas realidades e assumamos as responsabilidades que nos competem pelos atos praticados e pelos erros clamorosos cometidos contra o próximo. Deus é amor e saberá compreender nossos corações aflitos, dando-nos as oportunidades de que tanto necessitamos para nossa regeneração. Todos somos criaturas preparadas e muitos aguardavam ansiosamente este momento, pois a consciência jamais estará tranquila enquanto não saldar seu débito para com a lei. A entidade veneranda fez nova pausa e, olhando seus tutelados com ternura, prosseguiu. Surge agora uma oportunidade. Preocupado com a humanidade sofredora e com o rumo dos acontecimentos no planeta, o Senhor deseja enviar novos pontos de apoio àqueles que morejam na arena do mundo. Como companheiros abnegados das novas diretrizes da religião cristã, vos filiareis à reforma, auxiliando com vosso trabalho os irmãos que lutam e sofrem para a implantação das novas ideias. Não será fácil. Tereis muito trabalho pela frente e dores acerbas, uma vez que não desconheceis que a Igreja Romana não vos dará tréguas. Não obstante, em segmentos diferentes da população, tereis oportunidade de acender novas luzes no coração dos homens. Cada um de vós tendes responsabilidades diversas e de graduação diferente pelos comprometimentos do passado,
e que não deverão ser esquecidos. Todavia, a par dos reajustes pessoais e intransferíveis, tereis condição de prestar ajuda social ao povo necessitado de esclarecimento, levando-lhe fé e consolação. Não vos faltará o amparo do alto. O Senhor da vida é sempre pródigo para com todo trabalhador de boa vontade, e em boa hora podereis aliar-vos à seara do bem. Todos ouvimos impregnados de sublime esperança. Uma euforia íntima nos tomava de assalto. Com os olhos úmidos e clarificados por confiança infinita, nos sentíamos capazes de tudo realizar em favor de nós mesmos e dos outros. Fitávamo-nos radiantes de júbilo, esquecidos de mágoas e de sabores. Finalizando, a entidade angélica disse: Esta é, pois, a proposta de trabalho que vos trago de esferas superiores. Agora, depende de vós. Adiantando-se, Anete dirigiu-se ao venerável mentor, propondo, humildemente: Irmão Agostinho, de longa data tenho estado ligada por sacrossantos laços de afeto a alguns dos companheiros que aqui estão. Proponho-me a receber em meu regaço aqueles que o Criador quiser me conceder, agora como mãe, procurando ajudá-los à melhoria íntima. Para tanto, não espero vantagens amoedadas que têm sido causa frequente de queda. Procurarei educar os filhos da minha alma na humildade, no amor e no respeito aos semelhantes. Assim dizendo, Anete acercou-se do grupo que formávamos, envolvendo-nos com um amplexo carinhoso e cheio de confiança. Com acento afetuoso, o mentor ratificou: Teu coração generoso, provado nas mais difíceis dores, não poderia ficar alheio ao problema dos entes queridos. Tens condição de sair vitoriosa nesse tentame e terás todo o amparo de Jesus. Poderás contar sempre com nossa assistência e jamais ficarás sozinha. Etienne e Adele aproximaram-se, timidamente. Generoso mensageiro. Sabemos que falhamos em muitas coisas nesta última jornada terrena, mas especialmente na orientação ao nosso filho, que não soubemos educar devidamente. Por excesso de ouro, orgulhosos de nossa estirpe, jamais nos dignamos de considerar os mais humildes como irmãos. Hoje reconhecemos nosso erro e o preconceito injustificável que nos determinou as ações, por isso, ousamos suplicar nova oportunidade, quando constituiremos um lar em bases realmente cristãs, recebendo novamente os filhos do coração e aqueles que o Senhor aprouver nos conceder, colocando-nos à sua disposição. Ouvindo atentamente, a veneranda entidade concordou. Sim, meu caro Etienne. Tens razão quando afirmas que houve excesso de condições amoedadas. Procurai, desta vez, vencer o orgulho e o egoísmo e nada devereis temer. Tendes agora, com o aprendizado que vos foi conferido na espiritualidade, condições de vencer. Que Deus vos ilumine. Afastaram-se, indo em busca de Gerard e Claire, que choravam copiosamente, reconhecendo seus erros. Em seguida, adiantou-se o velho judeu Eleazar, que se colocou à disposição para, além de elaborar em favor da reforma, receber aqueles que tanto o prejudicaram, inclusive o fidalgo espanhol Ramon de Oviedo. Miguel de também se dispôs a auxiliar aqueles que o destruíram, inclusive Carlos, amigo de Ramon. E assim, cada qual ia se apresentando e fazendo sua programação de vida. Em prantos, aproximei-me e afirmei ao mentor: Querido amigo, sei que de muitos séculos tens acompanhado nossa trajetória de degradação. Eu, particularmente, submergi fundo no lodo e na abjeção, chegando a torturar e a matar em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Espero que esta nova oportunidade possa ser melhor aproveitada. Todavia, preciso contar com o amparo do alto, porque sou muito imperfeito ainda. Não me desampares. Temo, mergulhando num novo corpo físico, esquecer os propósitos elevados que me norteiam agora e deixar-me levar novamente pelas tendências inferiores. Colocando a destra sobre a cabeça do infeliz inquisidor, Agostinho afirmou: Não temas. Estaremos sempre juntos. Procura ser fiel ao Cristo e vencerás. Agradeci e me afastei, pensativo. Caroline achegou-se à nobre entidade, suplicando: Generoso benfeitor. Sou muito grata a Deus,
que nos concede novas condições para o aprimoramento de que tanto precisamos. Não quero parecer ingrata, contudo, temo não conseguir vencer novamente. Precisas confiar, minha filha, em tuas potencialidades. Eu sei, meu pai, mas me parece muito difícil vencer sem a presença de Rodrigo Hernandes. Não sei se conseguirei. Agostinho suspirou profundamente e disse com firmeza. Desta vez, querida Caroline, não terás o lenitivo da presença dele. O nosso H tem outros projetos, e, além disso, sei que fui alertado para não te conceder mais facilidades. Na última vez, se tivesses demonstrado mais amor ao dever, e, embora mantendo acesa a chama do amor, tivesses renunciado a interesses pessoais, hoje tua situação e a de muitas outras pessoas seria diferente. Portanto, ergue a fronte e aceita a bênção da oportunidade que te é oferecida. A bem da verdade, não a mereces, mas te é conferida em razão dos pedidos em teu benefício que têm sido levados até Jesus. Fez uma pausa e prosseguiu. Não desanimes diante das dificuldades. Prossegue lutando e alia-te às fileiras do bem, esquece de ti mesmo em favor dos outros e vencerás. Que Deus te proteja e dê forças para enfrentares as novas condições. E assim, um por um, foram se apresentando e mostrando suas necessidades e colocando-se à disposição para ajudar a outrem menos favorecido. Ou colocando seus temores e incertezas em face do futuro, como um grupo de ciganos, entre eles Rosário, Dolores e Serguei, alguns religiosos menos fanáticos e com sincero desejo de renovação, Jânio e muitos outros. Os grupos formavam-se aqui e ali, trocando ideias, oferecendo mútuo apoio e renovando votos de afeto, ou desfazendo antigas mágoas, com vistas à programação do porvir. Em todos os semblantes percebiam-se a confiança e a fé que os animava. Ao encerrar-se a reunião, todos deixaram o recinto trazendo no olhar uma divina esperança e o coração cheio de otimismo. As últimas estrelas deixavam o firmamento e as primeiras claridades do sol nascente envolveram a todos, inundando-nos de serena alegria, enquanto um pensamento de gratidão se elevava ao Criador do Universo, pelas dádivas dessa hora radiosa para todos nós, espíritos necessitados e imperfeitos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Jesus Gonçalves. Sociedade Espírita Maria de Nazaré, Rolândia, Paraná, 8 de junho de 1993. Fim. Este audiolivro é a continuação do livro Ave Seninha, já publicado no canal. Junte-se a nós, se inscreva no canal, e em Telegram para receber notificações no seu celular. https://t.me, Suryashanti Audiobook Observação, em Telegram digite em pesquisar, Suryashanti Audiobook, tudo junto.